Olá, pessoal! Hoje damos início a mais uma disciplina, a disciplina Literatura Brasileira 2. Essa é a nossa primeira aula e nós vamos tratar justamente da introdução do romantismo no Brasil. Quando nós falamos em romantismo, nós falamos de um contexto que se situa justamente na passagem do século XVIII para o século XIX. Contexto marcado por grandes transformações. Podemos pensar, por exemplo, na Revolução Francesa, né, que vai marcar justamente a passagem do antigo regime, um regime aristocrata, dos nobres, dos reis, né, para um novo, o regime de vida burguesa, né, capitalista, de uma organização social menos rígida, né, mais móvel, vamos dizer assim. No caso brasileiro, e o romantismo vai ser introduzido na cultura brasileira aproximadamente por volta da década de 30 do século XIX, né? Esse contexto vai ser marcado justamente por uma dimensão política e uma dimensão artística. Do ponto de vista político, a independência política, né? A independência de Portugal a partir de 1822, da proclamação de Dom Pedro I. E do ponto de vista artístico, justamente a introdução de uma nova estética, de uma estética romântica na literatura brasileira. Esse contexto ele vai ser marcado, podemos dizer, por dois movimentos distintos. Se por um lado nós teremos a manutenção da velha disposição de dotar o Brasil de uma literatura que exprimisse a sua própria realidade, disposição que nós já encontramos em outros autores anteriores do século XVIII, como os Árcades, por exemplo, disposição que nesse contexto será radicalizada, né, nos permitindo falar não só num nativismo literário, mas num nacionalismo literário. Então temos aí uma manutenção. Por outro lado, nós vamos ter uma ruptura na dimensão justamente artística, né? A partir do momento em que, com o romantismo, nós teremos a introdução de novas formas de expressão literária, novos gêneros literários, novas concepções formais que vão, de certa maneira, abandonar, né, os tradicionais gêneros, as tradicionais concepções artísticas, formais, literárias, clássicas, vigentes, podemos dizer, até então, principalmente no século XVIII, com os poetas, os escritores Árcades, por exemplo. Bem, quando nós pensamos o contexto de introdução do romantismo no Brasil, nós devemos partir de alguns fundamentos, né, que vão marcar essa introdução e esse desenvolvimento. Esses fundamentos são os seguintes. Primeiro, a ideia de que o Brasil precisa de uma literatura independente. Se nós pensarmos, o Brasil recentemente havia se tornado um país independente, né? Então nada mais natural que os escritores, né, que os intelectuais da época também concebessem essa ideia de que um país independente também necessita de uma literatura independente, uma literatura que possa se diferenciar, se distanciar, né, da literatura da matriz, da literatura portuguesa. Um outro fundamento importante é a ideia de que a literatura recebe suas características do meio. Logo, uma literatura produzida no meio, na natureza brasileira, deve trazer em si marcas específicas, diferenciais desse meio, dessa natureza. Outro fundamento importante, a ideia de que os índios são os legítimos brasileiros e, como tais, fonte de inspiração literária, o que vai resultar, no caso da literatura romântica, na poesia, nos romances indianistas. O quarto fundamento, que se relaciona com outros, é a ideia de que a natureza e os costumes são critérios de identificação nacional. Ou seja, uma literatura nacional deve se debruçar sobre a natureza nacional e os costumes nacionais, criando assim uma identidade literária. Outro ponto, outro fundamento, é a ideia também de que a religião é um elemento indispensável da literatura. Aqui no caso,
quando nós falamos em religião, nós estamos pensando no cristianismo. O que vai, não necessariamente trazer para essa literatura romântica temas cristãos, mas principalmente uma sensibilidade, né? Uma sensibilidade que vai preencher, de certa maneira, a literatura, a poesia, o romance desse período. E, por fim, a ideia de que é preciso reconhecer a existência de um cânone nacional, ou seja, uma ideia de um viés historiográfico que vai buscar olhar para o passado, para o nosso passado literário e identificar nele os autores, as obras, as marcas, vamos dizer assim, de uma especificidade literária brasileira. Aqueles autores que, num passado ainda colonial, meio português, meio brasileiro, já apontavam na direção de uma literatura nacional, de uma literatura independente, de uma literatura brasileira. Esses fundamentos vão se desdobrar em certos temas prediletos do romantismo brasileiro. Esses temas são, primeiro, a celebração da natureza, já que a natureza, como vimos, é concebida como marca de uma identidade nacional. Segundo, temas históricos, temas que vão remontar ao passado e buscar justamente nesse passado, né, uma dignificação, uma relevância para o presente. Em terceiro, costumes e regiões do Brasil. A literatura romântica será uma literatura muito atenta a essa diversidade, ao registro, né, dos hábitos, tanto urbanos como regionais, e a diversidade regional também, que vai caracterizar a realidade brasileira. Em quarto, a religião. Como uma religião cristã e como marca de uma certa oposição ao paganismo neoclássico, àquele gosto neoclássico pelas referências clássicas, à mitologia greco-latina, por exemplo. O que não vai deixar de ser também uma certa marca, né, de ruptura, de abandono do passado. Lembrando sempre que o passado, no caso, trata-se de um passado colonial, né, de certa maneira, português. Então, podemos ver aí também um certo gesto de independência, um certo gesto de liberdade. E, por fim, outro tema bastante relevante, o indianismo, que vai se constituir, na verdade, na busca do específico brasileiro, partindo daquele fundamento de que o índio seria o brasileiro original. Dessa forma, a literatura romântica vai buscar no indianismo aquele elemento que venha a diferenciar a literatura brasileira de outras literaturas a partir da introdução de um elemento próprio, de um elemento original, de um elemento exclusivo. Do ponto de vista artístico, o romantismo também vai ser marcado por um novo conceito que vai se desdobrar em diferentes aspectos. O primeiro deles, a ruptura com os modelos clássicos, né? Modelos baseados numa certa rigidez, numa certa normatização, e que a estética romântica vai, de certa maneira, flexibilizar, vai romper com esses modelos. Em segundo lugar, a valorização do sentimento. O sentimento como fonte e objeto relevante para a literatura romântica. Em terceiro, um conceito de arte baseado na ideia da liberdade criadora, ou seja, da inspiração como fonte e como guia da produção artística, da produção literária. Em quarto lugar, um conceito de arte em que vai se valorizar extremamente o lirismo, ou seja, a expressão pessoal, uma expressão carregada de subjetividade e que vai, de certa maneira também, se contrapor àquela objetividade que vai marcar, de certa maneira, a arte clássica. Outro aspecto desse novo conceito de arte é o que nós poderíamos chamar como um certo desequilíbrio entre palavra e objeto. Ou seja, a ideia de que as palavras nunca são suficientes para dizer o objeto. Tá? Aquela ideia de que
nenhuma palavra é capaz de dizer o que o poeta sente, o que a personagem sente. Nesse sentido, a arte romântica vai trazer um certo conflito para o autor, um certo conflito para o escritor, né? Que vai sempre encontrar uma enorme dificuldade para atingir o seu objeto, um objeto sempre colocado numa dimensão superior, além das possibilidades da palavra. Outros aspectos importantes do romantismo e que merecem ser lembrados e que vão aparecer, de certa forma, em toda a permanência da estética romântica na literatura brasileira, são os seguintes: um apurado senso de história, né? Uma sensibilidade para a história como fluxo, né? Como transcorrer no tempo, um transcorrer marcado justamente pelas especificidades de cada época, de cada contexto, seja ele social, político, físico, ou o que quer que seja. Um profundo sentimento de nostalgia, né? Oriundo de uma consciência do irreversível, ou seja, a consciência de que aquilo que foi passado, aquilo que foi perdido, não é mais recuperável. A presença de uma natureza expressiva, ou seja, uma natureza que não é só um mero cenário, mas que reflete, muitas vezes, o estado de ânimo das personagens ou do eu lírico que vai aparecer nos poemas. Um desejo de fuga ou evasão, oriundo de uma posição complicada, né, do eu lírico romântico em relação ao mundo, né? Uma visão, podemos dizer, pessimista, negativa desse mundo e que vai justamente levar a esse desejo de fuga, de evasão, seja no país exótico, no lugar distante, na natureza inóspita, no sonho, na embriaguez, no amor ou mesmo na morte. Um certo sentimento de rebeldia recolhido sobre o rótulo de satanismo e que, na verdade, constitui uma certa posição de negação ou de crítica aos hábitos, aos costumes, às estruturas sociais. E, por fim, um certo reconhecimento dos vícios, dos crimes, dos desvios como parte da condição humana. Nesse sentido, podemos pensar numa concepção de homem mais complexa, né? Não a concepção que vai separar entre homens bons e homens maus, né? Mas que vai conceber vícios e virtudes como condição inerente a todo homem em todo lugar. Um outro aspecto também relevante do romantismo, né, importante para esse contexto, é o novo papel que vai ser atribuído ou exercido pelo artista. Nesse contexto, podemos mencionar os seguintes elementos, né? A concepção do poema como vate, né, ou seja, um profeta, um vaticinador, né, aquele que vê, aquele dotado de uma vocação superior, né, e que pode funcionar como uma espécie de guia, aquele que tem uma visão além, que vem trazer essa visão para os simples mortais, né? Daí a gente poder falar, por exemplo, numa expressão bastante romântica, de uma ideia bastante romântica, que é a ideia do gênio, né, do artista, do poeta como gênio. A concepção da arte como missão, ou seja, como uma experiência pessoal de engajamento na arte, independente do engajamento que essa arte venha a ter, né? Mas como uma espécie de uma missão pessoal, né, a que esse artista, esse poeta está fadado. Outro aspecto importante também será o novo papel social desse escritor, tá? Um escritor sensível à condição do outro e com vontade de intervir nessa condição. Por isso nós vamos encontrar muitas vezes na arte romântica ou na literatura romântica uma literatura engajada, uma literatura que vai se envolver com certos problemas, com certas questões sociais do seu tempo e do seu contexto.
E também um outro elemento muito significativo, né, nesse quadro é o desenvolvimento, a constituição de um novo público a partir justamente da ruptura daqueles velhos quadros sociais aristocráticos, né? A introdução de um novo quadro social burguês, capitalista, em certo sentido um quadro mais democrático, que vai trazer para esse contexto do século XIX uma significativa ampliação do público leitor. Não mais aquele público leitor iniciado em toda uma tradição clássica, em seus modelos, em suas normas e em suas regras, mas um público leitor desejoso de uma literatura que, de certa maneira, possa ser lida sem a necessidade dessa introdução prévia. Bem, esses são os pressupostos básicos para que nós possamos compreender a introdução do romantismo no Brasil e o seu desdobramento na obra de alguns autores, nas obras de alguns escritores. Isso que nós vamos ver a partir das nossas próximas aulas.